Olá, caro estudante, boa noite, sou o professor Ken. Eu e meu amigo aqui, Lucas. Como é que tá, Lucas? Tudo bem, meu querido? Tranquilo. Hoje a gente veio aqui fazer um comentário breve, né, sobre a prova de hoje, a prova de física. Uma prova bem interessante, né, que nós aqui, toda a equipe, cita aqui, ó, Cadu, Marcos Haroldo, Tadeu, Matheus, professor Arilo, nosso supervisor Bessa, né, toda a equipe do estúdio, Lucas aqui, que está gravando com a gente, e todo o pessoal da gráfica, né, que nos ajudou nesse processo, certo? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa prova. O que é que tem a dizer sobre essa prova, Lucas? Cordial boa noite, internauta. É com imenso prazer que a gente está aqui, né, para fazermos esse comentário da prova do ITA, da edição desse ano. Então, fazendo aqui uma visão geral a respeito dessa prova, nós julgamos que ela foi uma prova extremamente interessante, que teve uma distribuição bem legal, né, acerca dos assuntos, né, com começo com mecânica, envolvendo termodinâmica, indução eletromagnética, óptica. Eu acho que a óptica teve um destaque bem interessante, né? Nessa prova, né? Exato, também. Óptica física, ali, polarizador. Temos aqui mecânica e óptica foram grandes destaques dessa prova de hoje, né? Foram bons. Teve algum assunto assim que tu sentiu um pouquinho de falta? Então, sobre assuntos que a gente sentiu uma falta, acho que a gente pode, importante destacar aqui, eletrostática foi esse assunto que de repente faltou, né? A lei de Coulomb, né? Campo elétrico, sempre são questões extremamente interessantes, né? Que normalmente o nosso aluno domina bastante, mas que a gente sentiu que faltou nessa prova, bem como, talvez, questões de oscilações, AGS, ondas mecânicas, né? Acho que foram questões que não compareceram, mas isso não deixou de lado o brilho dessa prova, né? Não, a prova foi muito boa, né? E também não dá para contemplar tudo, né? Exato. A gente pega ali a primeira fase, então acho que teve um bom complemento dos temas ali. Com certeza. Certo? Bom, bora passar rapidamente aqui. Vamos dar início, né? Vamos ter seus comentários pertinentes, né? As nossas impressões acerca dessa prova. Essa é a primeira questão aí, Lucas. O que é que tu achou dela? Então, essa questão é uma questão assim, de dinâmica, que envolve muito, sabe, os equacionamentos da dinâmica clássica, né, com decomposição de forças ao longo de plano inclinado. Né, quando analisa aqui a roda nesse formato de um tronco, né, um tronco de cone, a gente vê que essa inclinação θ, a gente pode elencar aqui a força normal, como mostra aqui o desenho, ó, de atrito, né, associado ao contato dessas rodas com o trilho, né? E nesse momento vocês já estão habituados a fazer o quê? Decomposição de força, né? Decompor no eixo X, no eixo Y. E aqui a questão ela fala justamente de calcular o raio mínimo, né, para que ele consiga fazer essa movimentação circular, né, o trem. E aí, nesse quesito, a gente pode pensar que seu raio mínimo, a centrífuga, né, pensando no referencial girante, né, como a gente abordou aqui, ela tende a ficar o quê? Mais acentuada, né? Já visto que a velocidade é constante. E aí, sendo mais acentuada, essa centrífuga tenderia a fazer o quê? O tombamento do trem. E com isso, analisando né, por esse viés, a normal vai tender a zero, da parte da roda interna, a força de atrito também tenderia a zero, e com isso a conta sai tranquilamente, né, após fazer essas devidas simplificações. Achei que era uma questão boa, né, para começar a prova. E o bacana é que ele depois particulariza para alguns casos, né? Tipo, exato. Da roda. Uma vez que você acha o item A, o item B e C é consequência direta. Né? Fazendo os casos particulares, exatamente. Show. Uma boa prova, uma boa questão para começar a prova. Exatamente, uma boa questão para começar, né? Dinâmica. Sim. E a questão 2, por exemplo, cadê? Deixa eu ver aqui. Bom, a questão 2, uma questão relativamente clássica, eu diria, né? Um sistema aqui de barras e tal. Ele vai pedir para você, você calcular as normais, a força de atrito. Eu acho que a maior dificuldade dela talvez seja a conta mesmo. São vários termos ali. A quantidade de termos envolvidos, né? São vários termos ali para você decompor e tal. Então, eu acho que a maior dificuldade dessa questão era mais... Mas é aquele tipo de questão que o aluno sabe onde tem que chegar, de certa forma. Sim. Porque ele elenca as forças para um lado, as forças para o outro, as forças no determinado eixo, no eixo perpendicular, sabe que tem que seguir por esse caminho. Realmente a conta é árdua, né? Como vocês podem ver aqui. Ele já vai pontuar bastante, provavelmente, no esboço ao elencar as forças, né? Perfeito. Mas é uma questão que envolve o equilíbrio, né? Estático de corpo extenso. E como há muitos parâmetros envolvidos, cabe agora ao aluno também se organizar com essa quantidade de parâmetros. Porque não é uma questão, vamos dizer assim, extremamente difícil, mas que devido à quantidade de termos, a dificuldade está em acertar a conta. Exato. Mas em termos de conteúdo, o aluno já domina muito bem, especialmente o nosso aluno FB. Com certeza. Questão 3 aqui, Lucas. Mais outra questão de mecânica, né? Outra questão de mecânica, né?
E aqui é uma Poderia- dinâmica circular também, né? Que nem a primeira. Exato. Algumas coisas parecidas. Exato. Assim. Tanto é que a gente pode até abordar esse mesmo problema, a mesma estratégia, né, Uhum. de tratarmos no referencial girante, né, em que você trabalha com a força centrífuga. Basicamente, as três questões viram meio que estáticas, de certa forma. Né? Exatamente. Isso é interessante, né? Nosso aluno, né, que tiver as aulas com o Tadeu de estática, Uhum. com certeza domina muito bem esse assunto, então acaba que consegue já essas três primeiras questões fazê-las com abordagem estática, né? Sim. Porque ao ir, por exemplo, nessa 3 com referencial girante, você pode trabalhar com a força centrífuga, e o interessante dessa questão é que ele vai abordar a força radial do ponto de articulação, né, o ponto de pivotação. Uhum. Aí essa força radial vai ter que se equilibrar com as demais forças ao longo também da radial. E é isso que ele pede justamente nessa questão. Então acaba, né, nesse quesito, a gente tratar o quê? O equilíbrio estático aqui na direção radial. Perfeito. E o item B acaba sendo simplesmente um caso particular. Quando houver, quando houver a situação que a força radial se anula. Sim. Né? Cabe salientar também que, como ele não pediu nada acerca da força tangencial, a gente nem precisou se preocupar, por exemplo, com a aceleração angular. Aí precisaria provavelmente do momento inércia, né? Para trabalhar. Aí, por exemplo, né, que já tornaria mais complicada a questão. Era bem mais complicada a questão, né? Porque, pegar o com torque, momento certeza, inércia. exatamente, a fim de achar, por exemplo, a aceleração angular, mas que isso não era necessário para o problema. Por quê? Porque ele só tratou o sistema ao longo da direção radial, né? O que ele importava, na verdade, era só a direção radial. E assim, uma coisa que eu achei incrível, assim, que essa prova, até a quarta questão aqui, cara, quando eu vi essa prova, pra mim o Tadeu brilhou nessa prova. Exato. Não foi? 4 questões assim que o Tadeu Do aborda assunto bastante, dele, né? né, do assunto dele. E essa gravitação aqui, ela era uma questão bem interessante, porque você tinha uma separação, né? Isso. Um estágio de separação dos corpos. E uma massa em órbita, né? Exatamente. E ele separava, né? Uhum. Aí o centro de massa e permanência na órbita. E a motivação dessa separação é de forças internas, Uhum. logo o centro de massa Sim, sim. continua no orbitando mesmo local. essa Exatamente. órbita. E uma coisa interessante dessa órbita que você também poderia pensar na outra rotação, não é, Lucas? Exato, exato. Porque as duas soluções pertinentes para a situação abordada aqui no enunciado Uhum. tem a ver com a situação em que a massa viria no sentido horário de movimentação e a outra solução, caso ela viesse o quê? No sentido anti-horário, Anti-horário. em aproximação relativa à massa maior, em visão concentrada no centro, né? Melhor, concentrado no foco da elipse, né? Porque à medida que iria se aproximando, isso iria conferir, portanto, né, a gente pode interpretar essa instabilidade mencionada no texto, né? Mas aí poderia se aproximar tanto pelo sentido horário, como também pelo sentido anti-horário. Exatamente. Né? Com isso, há realmente as duas soluções para a ordenada, né, da segunda partícula. Eu achei que talvez essa fosse uma das questões mais difíceis dessa prova. Provavelmente, por essa análise assim, também não é um conto também tão simples, podemos dizer assim, mas diria que para, né, entendê-la por completo, eu acho que ela foi uma das mais difíceis. Mas era uma questão bem bonita, assim. Exatamente. Certo, uma questão bem bacana mesmo. Quando o aluno entende, né, entendeu o que tem que acontecer aqui, já sai, mas existe, portanto, uma interpretação adequada da situação, né? E para o item B, é importante salientar que ele pede energia potencial mínima. Uhum. E energia potencial, né, na gravitação, em órbitas fechadas, ela é negativa. Sim, o sistema atrativo e tal, então, se ele pediu a mínima, e a energia potencial é negativa, a gente tem que pensar na situação que esse R teria que ser minimizado, né? Para dar mais negativo a expressão ainda. Toda, né? Exatamente. O R é a distância no denominador, né? Da expressão da energia potencial gravitacional. Muito boa essa questão, gostei bastante. Aí aqui nós temos uma questão de máquina térmica, cara. Máquina térmica, quando fala de máquina térmica, eu só penso no Marcos Haroldo. Ele faz máquina térmica de tudo quanto é jeito, né? Exatamente. E essa aqui também era uma máquina um pouco diferente, que ele falava de uma viga dilatando. Aí tinha um processo tinha um processo, tinha uma etapa de receber calor, liberar calor. Você consegue identificar a máquina térmica aí, né? Sim. E sem falar que ele forneceu aqui um calor específico diferente, que a gente não está tão acostumado na física. Mais usado na química, mais usado na química, né? De Petit. Mas bacana, gostei. Essa passagem pode formular volume constante, né? Dado por 3R. Então, exatamente, para os sólidos. Na hora que você precisar, né, usar a equação do calor sensível, né? Seria o número de mols, capacidade calorifica molar, delta T. NCV delta T, né? Aí, como ele menciona a massa da barra e a massa molar, você extrai o número de mols, né? Aí, muito boa a questão, diferente, bem diferente, eu achei. E aí você identificando essas etapas associadas ao ciclo termodinâmico que está presente nessa questão, aí você aplica a primeira lei termodinâmica. 2 vezes.
por exemplo, como a gente mostrou aqui na solução. Identificando, por exemplo, que a energia interna, a variação da energia interna, ΔU, né, que aparece na primeira lei, está associada ao quê? A variação da energia potencial gravitacional. Sim, perfeito. E ao trabalho dessa força, né, gravitacional, que é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, e acaba sendo o próprio ΔU. E aí é uma questão assim que o aluno atento vai ler, talvez reler, para pegar cada pormenor da questão, mas identificando essa sequência da máquina térmica, ela sai tranquilamente. Embora tenha essa estranheza. A interpretação é diferente, né? Isso. Cara, essa questão 6, eu acho que é quando entra naquela parte da óptica que a gente conversou no começo, né? Tipo, onde a óptica começa a brilhar. E aqui ele tem um sistema bem interessante, um sistema de luneta, né? Que são duas lentes e tal, uma objetiva e tal, uma ocular. E aí, esse sistema bem aqui, ele é interessante porque, por exemplo, o item A e o item C, eles meio que são uma configuração mais padrão, uma solução mais de duas lentes, analisar ponto-objeto, ponto-imagem, para duas etapas. Só que o que me chamou a atenção foi o item B, que ele pede o aumento angular. E aí, esse aumento angular, ele não lembro se já foi cobrado no ITA, né? Eu acredito que não, certo? E é uma coisa bem diferente, porque você vai pegar os ângulos de abertura que você submete ao objeto, tá? Então, uma questãozinha bem interessante. Inclusive, você que é assinante da plataforma FB, eu recomendo, inclusive, uma aula do professor Cadu. Tá? Fala justamente sobre isso. Né? Fala justamente sobre isso, e você vai ver uma imagem muito parecida com essa, certo? Ele demonstra cada equação referente, né, à parte de instrumentos ópticos. Né? Exatamente. E esse é um assunto que é difícil você encontrar material. Isso, tá? Verdade. Mas aqui na plataforma a gente tem. Então, recomendo a leitura. Aqui ele vai trabalhar com aumento nominal, né? Aqui para o infinito, olho relaxado e tal. Então, aumento nominal, uma questãozinha bem bacana de óptica. Envolve semelhanças entre ângulos ali. Exatamente. Aqui é a razão das tangentes, né? Que é justamente essa é a relação dos aumentos, tá? Muito boa a questão. Bem legal. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Questão de polarização. Polarização. E aqui é um sistema de polarizadores, né? São vários polarizadores. Tem questões parecidas na apostila, não tem? Tem vários polêmicos consecutivos, né? Exatamente. Você aplica de forma sequenciada várias leis de Malus. Leis de Malus. Exato. E aí você aplica sequenciado as leis de Malus, e aqui tinha um fator também de transferência de um polarizador para o outro. Tem um fator, né, associado a perdas, né? Perdas energéticas, né? Sim. Que iria acompanhar como um coeficiente, né? Dessas intensidades. E, portanto, ele iria se... atenuando, de certa forma, né? Isso. Então, teria que levar em conta ele na conta, né? Tem que levar em conta que ele está presente na conta e que ele vai também se multiplicando. E, portanto, o expoente também aparece associado a esse valor X. Exatamente. Ó. Eu acredito que tenha questões parecidas na apostila 3 ou 4 sobre esse tipo de questão bem aqui. E você tem vários polarizadores com rotações, e às vezes tem até uns polarizadores diferentes, por exemplo, aquela laminazinha que vai mudando o estado de polarização da luz, lembra, né? Tem um índice de refração diferente, uma birrefringência, e tudo isso a gente trabalha aqui em sala de aula, então eu acho que com toda certeza uma questão muito legal. Foi garantida pelos nossos uma questão muito boa assim, de fazer na prova. Gostei bastante também. Bom, questão 8, questãozinha aqui de uma mistura, na verdade, né? Uma mistura ali de indução, certo? Questão que envolve o indutor. Um carregamento aqui, né? Assunto muito bem explanado pelo nosso professor Cadu. Fala bastante sobre esse assunto e que não é muito recorrente, né, a vir aparecer, mas que veio e foi bem interessante essa questão. E embora haja uma quantidade, né, expressiva de dados, né, no enunciado. Mas depois que você começa a organizar o esboço, as coisas vão e aí cabe ao aluno casando. Levar em conta que não pode esquecer de nenhum dado, né? Todo dado é relevante. Organizar bem o esboço da solução. Embora ele esteja espalhado ao longo do enunciado, mas cada dado desse é essencial, então salienta, né? A gente sempre salienta, né? A gente sempre gosta de estar nas aulas que é importante vocês lerem, relerem as questões para não perder os dados, porque o ITA gosta de, né, justamente espalhar os dados ao longo do enunciado. Mas quando a gente elenca os dados direitinho, aplicar essencialmente fórmulas, né? Novamente, aqui uma fórmula do calor sensível, fórmula do trabalho associado à voltagem. E também é uma questão que envolve indução eletromagnética, vai ter que precisar, né, da força motriz induzida associada à variação do fluxo magnético. Né? Exatamente. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Temos a questão 9. Questão 9 é uma questão de óptica física, uma rede de difração, né? Então você vai ter várias pequenas aberturas, uma difração aqui, uma rede de transferência, né? De luz transmitida e tal.
Isso. certo? Que aí vai pedir a relação dos máximos. É uma questão, eu diria, relativamente direta, né, Lucas? Eu acho que o detalhe é só com esse ângulo bem aqui, ó, com essas dimensões, tá? Então esse ângulo aqui, ele é desprezível. não era um ângulo pequeno, né? Para encontrar esse aqui, esse 45, certo? Então aí que for nesse aqui 20, aí você achava esse 45. É muito comum na óptica física, né? Trabalharmos bastante com as aproximações de seno para tangente. Exatamente. O seno, aproximadamente o teto, radiano, bem como aproximadamente a tangente teto, né? É muito comum, mas não é a primeira vez que o ITA exige do aluno saber trabalhar nessa situação de óptica física com ângulos, né? Que não são desprezíveis, né? Ou melhor, que não são tão pequenos, né? Muito menores que 1 grau, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E que, portanto, você não vai poder usar seno teto e aproximadamente tangente teto, né? Você tem que usar na íntegra a expressão, né? Agora, uma coisa interessante é que, embora você não fizesse essa aproximação aqui, você, de certa forma, faz nesses desenhos aqui, que é para considerar os raios praticamente paralelos, chegando no ponto. Então, na hora que você vai fazer a condição de interferência, certo? Você precisa fazer essa aproximação. Só que são coisas diferentes. Então, eu achei uma questão bem interessante por esse detalhe, né? Mas, enfim, uma questão bem direta, só atenção a esses detalhes e era bem tranquila. Vejo que não é tantas contas, né? São tantas contas. E a 10, uma questão de relatividade. Cinemática relativista. Eu lembro que esse cenário já apareceu algumas vezes nos simulados aqui. Exatamente, simulados. Foi você que corrige, né, o simulado? Também. Corrige, então provavelmente já corrigiu alguma coisa parecida de você pegar esses eventos, mapear os eventos num referencial, depois ir para o outro referencial, tá? Então é uma questão bem bacana. Eu acredito que os alunos ficaram bem satisfeitos com essa questão, né? Porque você tem 2 eventos principais, que é a saída da nave e a chegada do pulso na outra nave. Então, uma questão bem boa. Gostei particularmente. Envolve também uma adiçãozinha de velocidades, né? Poderia também fazer, né? Por esse viés, né? Por esse viés e tal. Ela tem algumas opções, assim, bem interessante de mexer nessa questão. Mas nem sempre há um só caminho, né, para se elucidar a questão, né? Mas finalizamos aqui, né, a análise das questões assim, o que a gente tem a falar que, com toda certeza, o nosso aluno, FB, ele estava bem preparado para essa prova. A gente ficou bastante feliz, assim, muito satisfeito. A gente viu nessa prova, assim, uma prova bem balanceada, com diversos assuntos, muitas coisas que a gente vem trabalhando durante o ano, então fiquei bem feliz, assim, com essa prova. Para fechar, assim, com chave de ouro, essa maratona de exatas, né? De matemática até agora, amanhã é português. Ainda não acabou. Exatamente. Ainda temos mais. Exatamente, amanhã tem outra prova, foco agora total em português, redação, mas a gente tem convicção de que o nosso querido aluno, ele foi muito bem na prova de hoje. Fechou. Porque o que foi abordado aí foi esmiuçado ao longo do ano. Ao longo do ano, no FB Online também, nos simulados. E de modo que nada pegou ele de surpresa aí. Exatamente. Isso é muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos a atenção de todos. Uma boa prova, né? Uma boa prova amanhã. E uma excelente prova amanhã. Que seja muito abençoado, né? Que dê tudo certo. Que aquilo que vocês almejam, vocês possam conquistar. Então, ao nosso querido internauta, nossos queridos alunos, o nosso abraço, né? De toda a equipe de Física, né? Também esse momento do comentário FB é também um momento de confraternização, né? Nós professores. E que nos deixa mais satisfeitos ainda é saber que nossos alunos realmente colocaram em prática aquilo que eles aprenderam ao longo do ano, mostrando que realmente eles estão muito preparados para essa prova. Então, valeu, gente. Até mais.